Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite ao professor Júlio Rezende. A parte que eu vou falar, né, é sobre a Space Motion Sickness. Então, só a minha formação inicial é de otorrinolaringologista, depois eu trabalhei com a parte de trabalho, até hoje, com a parte de medicina de aviação. Fiz o meu mestrado em engenharia elétrica com a professora Thais, de orientadora, e atualmente eu sou doutoranda do programa de pós-graduação de Ciência da Reabilitação da UFSCar, que o professor Alcir é meu orientador, como co-orientadora a professora Thais e a professora Juliana, que eu vou falar, durante a apresentação, eu vou falar um pouquinho do meu projeto. Bom, para a gente poder falar sobre Space Motion Sickness, é importante a gente ter um entendimento melhor do que é a orientação espacial. A nossa orientação em relação ao espaço, ela ocorre devido à integração dos sistemas vestíbulo-coclear, proprioceptivo e visual, considerando uma força gravitacional constante aqui na Terra. Então, assim, o sistema vestíbulo-coclear é o sistema da orelha interna, ou seja, aqui nessa foto é como se tivesse um corte da nossa orelha, onde tem aqui a parte efetivamente da orelha, o conduto auditivo externo, a membrana timpânica, a orelha média, e dentro fica a orelha interna, que tem a parte coclear, que é responsável pela audição, e a parte vestibular, que é responsável pelo equilíbrio. O sistema proprioceptivo são os receptores que nós temos no músculo, né, e na pele, que fazem a percepção da nossa localização em relação ao tato, em relação ao espaço. E o sistema visual, que vai que é a parte visual da localização. O sistema vestibular, então, ele é dividido na parte coclear, que é da audição, e a parte vestibular tem duas divisões. O sistema otolítico, que cuida das acelerações lineares, vertical e horizontal, e os canais semicirculares, que cuidam de toda a parte da aceleração angular, que percebem essas acelerações. Então, o sistema otolítico, que é o sistema do sáculo e utrículo, que cuidam da nossa aceleração linear, a parte da mácula saccular cuida da aceleração vertical, e um exemplo dessa alteração na aceleração vertical é quando se sobe um elevador muito rápido, que se tem aquela sensação do desconforto, né? E a mácula utricular é em relação à aceleração horizontal, quando existe, por exemplo, na decolagem, uma aceleração ou numa frenagem de um veículo em movimento. Já os canais semicirculares são estruturas que ficam dentro da orelha interna e são localizados com um ângulo de 30 graus entre eles. Assim, essa distância permite que todas as acelerações angulares sejam percebidas. E como nós temos três canais semicirculares de um lado e de outro, eles funcionam como pares sinérgicos. Isso é importante porque eles trabalham cada par em contraposição do outro. É interessante porque quando nós falarmos de uma das teorias que é em relação à microgravidade, que pode ter alguma alteração na fisiologia e na anatomia, esse sistema pode ficar alterado. Mas eles funcionam sempre de forma sinérgica, contrabalançando com cada par com o seu par oposto. Em relação à motion sickness, né, é um conflito sensório entre as informações do sistema vestibular, visual e proprioceptor. Então, assim, existe a percepção, mas existe um conflito dessas informações. E essa avaliação incorreta da posição e movimento em relação ao espaço ao nosso redor
na Terra, que é a motion sickness. Então, é uma combinação de sinais e sintomas que tem náusea, vômito, palidez, suor frio, mal-estar, tontura e vertigem. É muito frequente, é uma forma fácil de mostrar isso em parque de diversão, pessoas que têm esse tipo, essa sensibilidade do sistema, principalmente vestibular. Já quando nós estamos falando desse conflito sensório entre o sistema vestibular e o sistema nervoso central, com a modificação da referência gravitacional, aí nós estamos falando da Space Motion Sickness, que na primeira fase da exposição à microgravidade, existe uma desorientação imediata. Não sei se vocês lembram naquele gráfico que a professora Thais mostrou, que ela disse que até que era um gráfico mais antigo, das linhas, o sistema vestíbulo-coclear, ele é o mais rapidamente atingido. E os sintomas são náusea, vômito, cefaleia, apatia, tontura, diminuição cognitiva, fadiga, sonolência e letargia. E esses sintomas são muito importantes porque eles causam uma incapacitação operacional. Então, mesmo nós falando do turismo espacial, que provavelmente o acesso ao turismo espacial cada vez vai ser mais relacionado não só à condição física da pessoa, né, como a professora Thais falou anteriormente, mas muito mais relacionado à condição de exposição na mídia ou financeira, nós vamos ter pessoas que vão pagar uma fortuna para fazer um voo de alguns segundos e não vão querer pagar uma fortuna para passar vomitando e passando mal sem conseguir aproveitar essa viagem. Então, a Space Motion Sickness, além da parte de atrapalhar a parte mais recreativa, numa incapacitação operacional, pode limitar um astronauta a conseguir fazer a sua tarefa de uma forma adequada, colocando em risco, né, toda uma operação. Ela acomete, então, a maioria dos tripulantes e passageiros, tanto em voos parabólicos, turismo espacial e missões espaciais. É uma condição clínica mais frequentemente apresentada durante os 3 primeiros dias de um voo espacial. Então, aproximadamente 70% dos homens e mulheres que realizaram voos espaciais ou voos parabólicos referiram Space Motion Sickness. Tá? Uma coisa que é bem interessante, que os primeiros reportes da Space Motion Sickness foram nas missões Apollo e Skylab, e as missões Mercury e Gemini não tiveram esse tipo de reporte, provavelmente porque eram cápsulas, né, muito pequenas, muito restritas, e que não permitiam uma movimentação da cabeça a ponto de desencadear um estímulo. O estímulo era muito menor, o estímulo vestibular bem menor. Em relação aos mecanismos fisiológicos, né, a teoria mais aceita é a teoria do conflito sensório, tá, que é o input do sistema vestibular é o input visual é outro, então, assim, a pessoa está vendo uma pessoa de cabeça para baixo, mas o labirinto não está sentindo, está se vendo de cabeça para baixo, mas não está sentindo de cabeça para baixo. Então, esse conflito faz com que o nosso cérebro processe de uma maneira muito equivocada, causando a Space Motion Sickness. Tem a teoria da alteração dos fluidos, que é justamente baseada na redistribuição dos líquidos, né? Com isso, consequentemente, uma hidropsia. O que é hidropsia? É um aumento da pressão da orelha interna, um aumento da pressão dentro do labirinto, né? Dentro dos canais semicirculares, sacro e utrículo. E a teoria das alterações anatômicas e fisiológicas é a teoria que a microgravidade atuaria numa assimetria vestibular, qualquer mínima assimetria que a gente possa ter entre um canal semicircular e o outro de outro lado, que passa desapercebido na Terra, poderia ser hiperacentuada, e com isso, como eu mostrei anteriormente, que cada dupla é contrabalançada com a outra, essa diferença, mesmo não sendo grande, já seria suficiente para
desencadearam a Space Motion Sickness. Bom, falando de uma missão, a gente pode considerar as fases da missão, que todas são, como eu posso dizer, todas têm a chance de causar Space Motion Sickness. Claro que na microgravidade ela é a maior, mas no próprio lançamento, né, quando o astronauta está exposto a uma hipergravidade junto com a vibração, a própria vibração faz com que altere o sistema visual, o próprio receptivo e o sistema vestíbulo coclear também. Então, no lançamento já pode-se ter uma Space Motion Sickness. Na entrada em órbita e durante o voo espacial, que é o ambiente de microgravidade, é o período onde ela é muito mais acentuada. E, no caso de uma missão para Marte, quando chegar em Marte, também vai ter um outro ambiente de hipogravidade, relacionado com a gravidade da Terra. Em relação às contramedidas, né? Então, como fazer para, pelo menos, minimizar a Space Motion Sickness, né? Então, assim, existe o treinamento prévio com simuladores. Nesse caso, a cadeira de Barani foi o meu projeto de mestrado, que a professora Thais foi a orientadora, em que, com a aceleração, a gente consegue fazer todo um treinamento em relação à percepção dos canais semicirculares. Esse projeto, eu, na realidade, fiz um aperfeiçoamento da cadeira de Barani, que depois seguiu com outros projetos de outros mestrandos. Ela foi usada para realizar vários artigos no laboratório de microgravidade da PUC, na época, e ela foi utilizada para fazer vários projetos de pesquisas e publicações. Dando sequência a isso, a minha proposta de doutorado é justamente trabalhar com a parte de Space Motion Sickness, mas assim, relacionada a uma hipogravidade simulada em Terra, que seria o Altair-G, que é um equipamento que faz essa simulação estuda justamente essa redistribuição de líquidos. Bom, então, o que é o projeto de doutorado, né? O meu projeto de pesquisa, onde a área de concentração será o desenvolvimento de um sistema de realidade virtual para avaliação do impacto na fisiologia humana durante simulação de hipogravidade. Aí, esse projeto será um projeto maior, será um guarda-chuva para outros projetos também. Então, a minha parte vai ser mais a parte da fisiologia neurovestibular, mas nós vamos estudar também a fisiologia cardiopulmonar, que vai ser o pós-doutorado do professor Castro, e a fisiologia do exercício, que será o pós-doutorado do professor Vinagre. E esse trabalho, né, nós estudaremos, né, uma amostra de voluntários adultos masculinos e femininos que representariam as pessoas que fazem o turismo espacial e os voluntários atletas, que são a representação dos astronautas. E a nossa ideia é justamente fazer a comparação entre a gravidade terrestre, lunar, né, a simulação da gravidade lunar, e a gravidade de Marte, com o uso de realidade virtual e sem a realidade virtual. Bom, eu gostaria de agradecer muito, espero não ter passado muito tempo. Só sugerir como referência para quem gosta da medicina aeroespacial, o site da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, o site da Inova Space e o site do grupo, né, Space and Extreme. Muito obrigada.